Acha que a aula de história era aborrecida? Isso é porque eles esconderam as coisas boas, as coisas estranhas. Hoje à noite, vamos abrir o cofre dos momentos WTF históricos. 33 vezes o passado saiu completamente do guião, deixando os historiadores a coçar a cabeça e a nós a perguntar: a sério? Esqueça as linhas do tempo. Esta é a bobina de erros da história, exceto que os erros envolveram baleias a explodir e coelhos assassinos. Prepare-se. 1. A baleia explosiva de Oregon. 1970. 1970. Florence, Oregon. Problema: uma baleia cachalote de 8 toneladas decide que a sua praia é o lugar perfeito para a sua decomposição final e fragrante. O fedor? Poderoso o suficiente para coalhar o leite a 3 cidades de distância. Solução? Óbvio, certo? Enchê-la com meia tonelada de dinamite. Sim, meia tonelada. A divisão rodoviária de Oregon pensou que uma explosão controlada vaporizaria o gigantesco animal gordo em lanches do tamanho de uma mordida para gaivotas. Em vez disso, boom! Eles criaram um smoothie de baleia grosso e aerotransportado. Pedaços enormes de gordura rançosa choveram, achatando carros a 1/4 de milha de distância, fazendo os espectadores correrem para se esconder sob um céu cheio de catástrofe de lulas. Repórteres de notícias capturaram o glorioso Blubberpocalipse ao vivo. O oficial que supervisionava esta obra-prima disse sem emoção: bem, estou confiante de que funcionaria se usássemos mais dinamite. Gênio. A lição aparentemente não foi: não explodam baleias com dinamite, mas usem mais dinamite. Oregon, nunca mude. 2. A peste da dança de 1518. Estrasburgo, França. Pleno verão 1518. Uma mulher, Frau Troféia, sai para a rua e simplesmente começa a dançar. Sem música, apenas movimento frenético e ininterrupto. Compulsivo. Dentro de uma semana, dezenas se juntam a ela. Dentro de um mês, centenas. Debatendo-se, girando dia e noite por semanas. Eles não estavam a festejar, estavam a morrer. Exaustão, derrames, ataques cardíacos ceifavam dançarinos diariamente. As autoridades, perplexas, consultaram médicos que diagnosticaram sangue quente e prescreveram: espere por isso, mais dança. Eles literalmente construíram palcos, contrataram músicos, pensando que os aflitos poderiam dançar a febre para fora. Surpresa! Isso piorou, incentivando mais pessoas a se juntarem à rave macabra. Histeria em massa? Envenenamento por ergot do pão de centeio causando alucinações? Uma bizarra resposta ao estresse? Ninguém sabe. Mas imagine um flash mob alimentado por psicose, terminando não em aplausos, mas em caixões. 3. O ataque de coelhos de Napoleão, 1807. Pense em Napoleão Bonaparte, gênio militar, conquistador da Europa. Agora imagine-o em fuga, completamente derrotado. Por coelhos. 1807. Celebrando a assinatura de um tratado, o chefe de gabinete de Napoleão organizou uma grande caça ao coelho. Ele adquiriu cerca de 3.000 coelhos para a diversão do imperador. Detalhe menor: estes não eram lebres selvagens programadas para o medo. Eram coelhos mansos, provenientes de quintas locais, acostumados a que humanos significassem comida. Em vez de se dispersarem, a horda fofa atacou. Uma onda implacável e peluda invadiu Napoleão e os seus homens perplexos, saltando para as suas botas imperiais, subindo pelas suas pernas. O grande general, veterano de Austerlitz, foi forçado a uma retirada tática, batendo freneticamente nos coelhos enquanto a sua carruagem fugia do local. A derrota militar mais adorável da história, e possivelmente a mais humilhante. Nunca subestime um coelho faminto sem nada a perder. 4. A Grande Guerra dos Zemos, 1932. Austrália, 1932. Veteranos da Primeira Guerra Mundial, transformados em agricultores, enfrentam um novo inimigo. Nem seca,
nem gafanhotos, mas 20.000 aves gigantes incapazes de voar. Emus, migrando em massa, estavam a dizimar as plantações de trigo na Austrália Ocidental. Os agricultores, muitos deles ex-soldados, pediram ajuda. A resposta do governo? Desdobrar o exército de verdade. O Major G.P.W. Meredith liderou soldados armados com metralhadoras Lewis contra a ameaça emplumada. Os Emus, contudo, provaram ser ninjas emplumados. Eles empregaram táticas de guerrilha, dividindo-se em pequenos grupos, esquivando-se de balas com velocidade estranha. Meredith lamentou a sua surpreendente capacidade de manobra, comparando-os a guerreiros Zulus. Após semanas de embaraço, milhares de projéteis disparados e mínimas baixas de Emus, os militares retiraram-se. Os Emus venceram. Oficialmente. Pense nisso. O exército australiano perdeu uma guerra para pássaros. 5. A inundação de cerveja de Londres, 1814. 17 de outubro, 1814. Paróquia de St. Giles, Londres. Uma segunda-feira normal, até que um enorme tonel de cerveja contendo mais de 320.000 galões de porter se rompe na cervejaria Milks & Company. Uma onda de cerveja escura e espumosa, de cerca de 4,5 metros de altura, atravessou as paredes da cervejaria e avançou para as ruas dos bairros degradados circundantes. Os cortiços desabaram, os porões encheram instantaneamente. 8 pessoas afogaram-se na maré pegajosa, principalmente mulheres e crianças presas em casas em colapso. Os esforços de resgate foram dificultados pelo volume maciço de álcool e, alegadamente, pelos locais que recolhiam cerveja grátis em meio ao caos. A cervejaria foi levada a tribunal, mas absolvida. A inundação foi considerada um ato de Deus. Um ato de Deus envolvendo uma falha catastrófica de fermentação, talvez. O cheiro perdurou por semanas. 6. O Sínodo Cadavérico, 897. A política papal do século IX, onde os rancores não duram apenas uma vida, mas se estendem para além do túmulo. O Papa Estevão VI realmente odiava seu predecessor, o Papa Formoso, tanto que, em 897, ele ordenou que o cadáver de Formoso de 9 meses fosse desenterrado, vestido com todas as vestes papais e erguido em um trono para ser julgado. Estevão gritou acusações de perjúrio e violações canônicas ao corpo em decomposição, enquanto um diácono aterrorizado, escondido atrás do cadáver, respondia em seu nome. Chocantemente, o falecido Formoso foi considerado culpado. Seu papado foi anulado, suas vestes foram arrancadas, seus dedos de bênção foram cortados e seu corpo foi jogado no rio Tibre. Mais tarde, foi pescado e reenterrado. Estevão VI? Ele foi posteriormente preso e estrangulado. O karma, talvez, servido mais frio que um cadáver em julgamento. 7. O evento Tunguska, 1908. Sibéria, 30 de junho de 1908. O céu da manhã se rasga, uma explosão colossal, estimada em 10-15 megatons. Imagine 1000 Hiroshimas. Aplainou mais de 800 milhas quadradas de floresta remota, perto do rio Podkamenaya, Tunguska. A onda de choque circundou a Terra 2 vezes. Pessoas foram derrubadas a centenas de milhas de distância. Por noites seguintes, os céus por toda a Europa e Ásia brilharam de forma estranhamente clara. A parte estranha? Nenhuma cratera de impacto. Nenhuma. A teoria principal é a de um meteoroide ou fragmento de cometa explodindo no ar, a várias milhas de altitude. Mas isso não impediu especulações mais selvagens. Pequeno buraco negro? Acidente de nave espacial alienígena? Nikola Tesla testando um raio da morte? Seja o que for, deixou uma pegada apocalíptica sem deixar um buraco, um cartão de visitas cósmico que ainda intriga a ciência. 8. O exército fantasma da Segunda Guerra Mundial. Imagine lutar contra fantasmas. Foi isso que os nazistas enfrentaram.
graças às Volksministerier, tropas especiais do Quartel-General do Exército dos CMIs. Esta unidade ultra-secreta, composta por artistas, designers, engenheiros de som e atores, implantou tanques infláveis, aviões falsos e peças de artilharia simuladas em campos de batalha na França e na Alemanha. Eles transmitiram gravações de movimentos de tropas e construções de alto-falantes gigantes, criaram tráfego de rádio falsificado imitando divisões reais e até mesmo montaram falsos quartéis generais. Sua missão: engano em grande escala, iludindo os alemães sobre a força e localização das tropas aliadas. Eles se fizeram passar por unidades com o dobro de seu tamanho, atraindo fogo inimigo e desviando divisões de ofensivas aliadas reais, salvando um número estimado de 15.000 a 30.000 vidas. Sua existência permaneceu classificada por décadas. Teatro de guerra, literalmente. 9. O desaparecimento das crianças Sodder, 1945. Véspera de Natal, 1945, Fayetteville, Virgínia Ocidental. Um incêndio consome a casa da família Sodder. George e Jenny Sodder escapam com 4 de seus 9 filhos. Os outros 5, Morris, Martha, Louis, Jenny, Betty, ficam presos no andar de cima. O fogo arde violentamente. A casa desaba. Mas quando as cinzas esfriam, nenhum vestígio é encontrado. Nenhum. Desapareceram. A explicação oficial? O fogo foi quente o suficiente para cremar completamente os corpos. Mas George Sodder, um ex-bombeiro, sabia que não era assim. Ocorrências estranhas se seguiram. Um telefonema interrompido, uma escada desaparecida, avistamentos das crianças anos depois, uma foto enigmática enviada pelos Correios nos anos 60, supostamente mostrando um Louis adulto. Foi um incêndio criminoso? Um sequestro ligado à crítica franca de George a Mussolini? A família manteve um outdoor apelando por informações por décadas. 5 crianças aparentemente apagadas pelo fogo, deixando apenas perguntas a arder. 10. O desastre do melaço de Boston, 1919. 15 de janeiro de 1919. Um dia estranhamente quente no North End de Boston. De repente, um enorme tanque de armazenamento contendo 2,3 milhões de galões de melaço bruto explode. Rebites estouraram como rolhas de champanhe. Uma onda de gosma pegajosa, estimada em 25 pés de altura e movendo-se a 35 milhas por hora, invadiu as ruas. Prédios foram esmagados, bondes descarrilaram, cavalos sufocaram. 21 pessoas morreram, 150 ficaram feridas. A limpeza foi épica, o porto ficou marrom por semanas. Moradores locais afirmaram que, em dias quentes de verão, o fraco e doce cheiro de melaço permaneceu por décadas. O desastre levou a ações coletivas e a padrões de segurança industrial mais rigorosos. Prova de que mesmo algo tão inofensivo quanto o melaço pode se tornar um tsunami mortal e pegajoso. 11. O julgamento dos porcos, 1386. França medieval. Onde a justiça não era apenas para humanos. Em Falaise, 1386, um porco foi formalmente preso, encarcerado e julgado por atacar fatalmente um infante. Vestido com roupas humanas, um colete e luvas, segundo relatos, o porco compareceu perante o tribunal. Testemunhas depuseram. Um advogado de defesa foi provavelmente nomeado. O porco foi considerado culpado. A sentença? Execução pública por enforcamento na praça da cidade, realizada com toda a cerimônia legal. Julgamentos de animais eram uma prática, refletindo a crença de que todas as criaturas estavam sujeitas à lei de Deus e à justiça humana. Ainda assim, imaginar um porco apelando de sua sentença é o cúmulo da absurdidade histórica. Oink, se você é culpado. 12. O dia em que choveu carne, 1876. Condado de Bath, Kentucky, 3 de março de 1876. Esqueça gatos e cães. Choveu carne.
Durante vários minutos, pedaços do que parecia ser carne crua, descritos como de 2 a 4 polegadas quadradas, caíram de um céu limpo sobre uma pequena área perto de Olympia Springs. Teorias abundaram. Intervenção divina? Uma brincadeira? Cientistas que analisaram amostras sugeriram tecido pulmonar, possivelmente de um cavalo ou talvez até de um bebê humano. A explicação mais plausível, embora ainda estranha, acabou por ser um grande bando de abutres regurgitando sua refeição recente simultaneamente enquanto voavam por cima. Imagine olhar para cima e ver aquilo. Faz você apreciar uma simples garoa. 13. Operação Paul Bunyan, 1976. A zona desmilitarizada coreana. Tensa, sempre. 18 de agosto de 1976. 2 oficiais do exército dos Vipassana, podando um álamo que bloqueava a vista entre postos de controle, são brutalmente mortos a machadadas por soldados norte-coreanos. A resposta? Não a diplomacia. Exagero. 3 dias depois, os Eulioes lançaram a Operação Paul Bunyan. Uma força maciça, bombardeiros B-52, caças F-4, helicópteros de ataque Cobra, centenas de tropas fortemente armadas, engenheiros com motosserras, desceu sobre a DMZ com uma única missão: derrubar aquela árvore. Os norte-coreanos observaram, atônitos, mobilizaram suas próprias tropas, mas não interferiram. A árvore foi derrubada. Uma operação de paisagismo multimilionária, altamente coordenada e fortemente armada para vingar 2 mortes e afirmar domínio sobre folhagem. O auge da absurdidade da Guerra Fria. 14. O desastre do desfile de mulas do Canal Erie, 1825. A grande inauguração do Canal Erie. Um triunfo da engenharia americana. Vamos celebrar com um desfile de mulas? 26 de outubro de 1825. Lockport, Nova York. Os organizadores pensaram que exibir as trabalhadoras mulas do canal seria simbólico. Em vez disso, as mulas, completamente aterrorizadas pelos tiros de canhão, pelas multidões que aplaudiam e pela confusão geral da celebração, coletivamente perderam a cabeça. Elas dispararam, correram em debandada pelas ruas, derrubaram carroças, pisotearam espectadores e, em geral, criaram o caos. O símbolo do progresso transformou-se numa demonstração de anarquia, impulsionada por mulas. O canal em si foi um sucesso, mas a cerimônia de abertura? Menos procissão triunfante, mais fuga de ungulados furiosos. 15. A múmia do faraó faz um voo, 1974. Até a realeza antiga precisa de documentos de viagem. Quando a múmia em deterioração do faraó Ramsés II precisou de um trabalho de restauração urgente em Paris em 1974, as autoridades egípcias enfrentaram um obstáculo burocrático. A lei francesa exigia que qualquer pessoa que entrasse no país, viva ou morta, tivesse um passaporte. Solução? Emitir um passaporte egípcio oficial para Ramsés II. Ocupação listada. Rei falecido. Ao chegar ao aeroporto de Le Bourget, o faraó de 3.000 anos foi recebido com todas as honras militares dignas de um chefe de estado visitante. Imagine a declaração de alfândega. Algo a declarar? Apenas meu sarcófago e um leve caso de poeira milenar. A história encontra a burocracia. 16. A maldição do túmulo de Tamerlão, 1941. Samarcanda, Uzbequistão, junho de 1941. Antropólogos soviéticos, liderados por Mikhail Gerasimov, decidem exumar o corpo de Tamerlão, o temível conquistador turco-mongol do século XIV, também conhecido como Timur. Os locais alertaram contra isso, citando uma maldição inscrita em seu túmulo. Quem abrir meu túmulo libertará um invasor mais terrível do que eu. Os cientistas zombaram. Abriram o sarcófago em 20 de junho. 2 dias depois, 22 de junho de 1941,
a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa, a invasão maciça da União Soviética. Coincidência? Talvez. Mas quando os restos mortais de Tamerlão foram reenterrados com todos os ritos islâmicos em novembro de 1942, os soviéticos alcançaram sua vitória decisiva em Stalingrado pouco depois. Faz você pensar duas vezes antes de ignorar avisos antigos, não faz? 17. O mecanismo de Anticítera, um computador antigo. Por volta de 100 a.C., em algum lugar no Mediterrâneo, um navio romano afunda na costa da ilha grega de Anticítera. Avançando para 1901, mergulhadores de esponjas descobrem o naufrágio. Entre os artefatos retirados está um pedaço corroído de bronze contendo engrenagens intrincadas. Décadas de estudo revelaram o mecanismo de Anticítera, um computador analógico de complexidade surpreendente. Este dispositivo, do tamanho de uma caixa de sapatos, podia prever posições astronômicas, eclipses e até o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. Sua sofisticação não seria igualada por mais de 1000 anos. Quem o construiu? Como? Foi uma maravilha única, ou um vislumbre de antigas alturas tecnológicas perdidas. É como encontrar um iPhone enterrado em Stonehenge. Mente. Explodida. 18. A Grande Guerra da Batata, 1778. Guerra da Sucessão Bávara. Parece grandioso, certo? Errado. A história a lembra melhor como a Kartoffelkrieg, a Guerra da Batata. Prússia versus Áustria, lutando sobre quem herdaria a Baviera. Exceto que não houve muita luta real. Ambos os exércitos passaram a maior parte do tempo manobrando pela Boêmia, tentando cortar as linhas de suprimento uns dos outros e, mais importante, saqueando os esconderijos de comida do inimigo, particularmente batatas. Os soldados literalmente passaram mais tempo desenterrando batatas do que disparando mosquetes. Foi um conflito bizarro de baixas, onde a estratégia militar aparentemente envolvia técnicas avançadas de furto de batatas. Frederico, o Grande, estava, segundo relatos, mais preocupado em garantir campos de batata do que campos de batalha. Prioridades. 19. A tripulação desaparecida do Mary Celeste, 1872. A derradeira história de navio fantasma. 5 de dezembro de 1872. A brigantina britânica Dei Gratia encontra o navio mercante americano Mary Celeste à deriva e deserto no Atlântico, a meio caminho entre os Açores e Portugal. Velas parcialmente içadas, carga de álcool desnaturado intacta, navio em condições de navegar, muita comida e água. Pertences pessoais do capitão, sua esposa, sua filha de 2 anos e os 7 tripulantes, ainda em suas cabines. A última entrada do diário de bordo do navio, 9 dias antes, registrando sua posição. O bote salva-vidas, desaparecido. O que aconteceu? Piratas, motim, ataque de Kraken, tromba d'água, jogo sujo envolvendo os fumos voláteis da carga. As teorias abundam, nenhuma comprovada. 10 almas simplesmente desapareceram de um navio perfeitamente intacto, deixando para trás um misterioso mistério marítimo que continua a navegar. 20. A Batalha de Caransebes, 1788. Possivelmente o maior fiasco na história militar. A Guerra Austro-Turca. 21 de setembro de 1788. Uma guarda avançada do exército austríaco monta acampamento perto de Caransebes, na atual Romênia. Alguns russardos compram schnapps de ciganos locais. A infantaria chega, quer uma parte. Uma discussão bêbada escala. Tiros são disparados. O caos irrompe. Diferentes unidades, falando idiomas diferentes, confundem-se umas com as outras com turcos no escuro. Oficiais gritam "Halt", o que soa como "Allah" para alguns soldados. O pânico se espalha como um incêndio. O exército essencialmente ataca a si mesmo a noite toda. Pela manhã, milhares estão mortos ou feridos. Quando o verdadeiro exército otomano chegou 2 dias depois, eles encontraram os austríacos já derrotados.
por eles mesmos. Fogo amigo não fica mais amigável, ou mais tragicamente estúpido, do que isso. 21. O Mistério das Crianças Verdes, de Woolpit, século XII. Woolpit, Suffolk, Inglaterra. Em algum momento do século XII, durante a época da colheita, aldeões descobrem duas crianças, um menino e uma menina, vagando perto de um fosso de lobos. Sua pele? Um matiz verde distinto. Suas roupas? Material desconhecido. Sua língua? Ininteligível. Eles recusaram toda a comida, exceto favas cruas. Eventualmente, eles se adaptaram, aprenderam inglês, perderam sua palidez verde em grande parte. O menino ficou doente e morreu. A menina, mais tarde batizada Agnes, explicou que eles vieram da terra de São Martinho, um mundo subterrâneo de crepúsculo perpétuo, onde todos eram verdes. Eram eles órfãos flamengos perdidos? Alienígenas? Fadas? Residentes de uma terra oca? Cronistas medievais registraram a história a sério. Pele verde e favas, os refugiados mais estranhos da história. 22. O Grande Fedor de Londres, 1858. Imagine um verão tão quente, o principal rio da cidade literalmente ferve e se transforma num poço de esgoto fumegante de esgoto bruto e resíduos industriais. Bem-vindo a Londres, julho e agosto de 1858. O Tâmisa, sobrecarregado com séculos de sujeira, fermentou sob o sol implacável. O fedor, o grande fedor, era avassalador, insuportável. O parlamento debateu fugir da cidade. Cortinas embebidas em cloreto de cal foram penduradas na Câmara dos Comuns para mascarar o odor nauseante. Doenças proliferaram. A crise finalmente forçou o parlamento a financiar o ambicioso sistema moderno de esgoto de Joseph Bazalgette. Às vezes, o progresso só acontece quando a alternativa é literalmente sufocar na sua própria porcaria. Sente isso? É o cheiro de investimento em infraestrutura. 23. O homem que sobreviveu a duas bombas atômicas, 1945. Tsutomu Yamaguchi, um engenheiro da Mitsubishi Heavy Industries. 6 de agosto de 1945. Ele está numa viagem de negócios em Hiroshima. Vê um B-29 no céu. Então, o clarão. Picadom. Ele é atirado para uma plantação de batatas, com os tímpanos rompidos, temporariamente cego, gravemente queimado. Sobrevive milagrosamente. Faz os curativos, passa uma noite num abrigo antiaéreo. No dia seguinte, arrasta-se para um comboio de volta para casa. Para Nagasaki. Chega a 8 de agosto, apresenta-se ao trabalho a 9 de agosto, explicando o bombardeamento de Hiroshima ao seu chefe cético. Então, o segundo clarão. Ele sobrevive novamente, oficialmente reconhecido pelo Japão como uma pessoa duplamente bombardeada. Viveu até os 93 anos, defendendo a abolição nuclear. É o que se chama superar todas as probabilidades. 2 vezes, na pior lotaria possível. 24. O Mistério da Ilha Oak, Nova Escócia, Canadá. Uma pequena ilha escondendo um enigma gigante. Desde 1795, caçadores de tesouros têm se obcecado pelo Poço do Dinheiro. Um poço profundo e elaboradamente construído, preenchido com camadas de touros, carvão, massa e armadilhas rumorosas, como túneis de inundação conectados ao mar. O que está lá embaixo? Tesouro de piratas? Saque dos Cavaleiros Templários? O Santo Graal? Manuscritos de Shakespeare? Segredos de Francis Bacon? As teorias são selvagens. 6 pessoas morreram procurando. Milhões gastos a escavar, perfurar, bombear. Encontraram fibra de coco, fragmentos de pergaminho, ossos humanos, inscrições estranhas. Mas o tesouro principal? Elusivo. A Ilha Oak é ou o local do maior tesouro escondido do mundo, ou a obsessão mais cara e mortal da história por um sumidouro. A escavação continua, claro que sim. 25. A Grande Fuga do Queijo, 1835. Imagine,
um festival de queijo movimentado na encantadora Athens, Vermont, em 1835. Destaque: uma colossal roda de cheddar, supostamente pesando várias centenas de libras, um verdadeiro gigante laticínio. No meio da celebração, desastre. O queijo solta-se do seu expositor, possivelmente devido a terreno irregular ou admiradores excessivamente zelosos. Começa a rolar, ganhando velocidade pela principal via da cidade. O pânico instala-se. Bancas do mercado são derrubadas. Os moradores pulam para se salvar. O grande queijo segue desgovernado, um rolo compressor laticínio descontrolado, antes de finalmente cair numa vala lamacenta. Um alívio inunda a cidade, misturado com o cheiro de cheddar envelhecido. O incidente entrou para o folclore local, provando que, às vezes, a atração principal literalmente foge. 26. O apartamento secreto da Torre Eiffel, 1889. Quando Gustave Eiffel revelou a sua controversa torre de treliça de ferro para a Exposição de Paris, ele incluiu um pequeno benefício para si mesmo: um apartamento privado perto do cume. Não uma penthouse expansiva, mas um recanto acolhedor e ricamente mobilado a mais de 1000 pés acima da cidade. Ostentava papel de parede, armários de madeira, um piano de cauda e equipamento científico antigo. Eiffel usava-o para entreter convidados como Thomas Edison, realizar observações meteorológicas e, presumivelmente, apenas desfrutar da vista inigualável, muito acima dos críticos que chamavam a sua torre de monstruosa. A alta sociedade parisiense fervilhava de inveja, oferecendo fortunas por apenas uma noite de estadia. Eiffel recusou todas as ofertas. Alguns benefícios do gênio são inegociáveis. Hoje restaurado, oferece um vislumbre do mundo privado e nas alturas do engenheiro. 27. A Guerra da Orelha de Jenkins, 1739. Conflitos internacionais geralmente começam por causa de terra, recursos ou ideologia. Este começou por causa de uma orelha. Especificamente, a orelha decepada de um capitão mercante britânico, Robert Jenkins. Em 1731, guardas costeiros espanhóis abordaram o seu navio, ao largo da Flórida. Acusaram-no de contrabando e cortaram a sua orelha como aviso. 7 anos depois, Jenkins apresentou dramaticamente a orelha em conserva ao parlamento britânico, atiçando a fúria anti-espanhola. A guerra foi declarada em 1739. Batalhas assolaram o Caribe e a Geórgia por anos. Tudo por causa de um lóbulo de orelha infeliz e muita rivalidade imperial. Faz pensar que outras partes do corpo terão secretamente influenciado a geopolítica. 28. A epidemia de riso de Tanganica, 1962. Prova de que, às vezes, o riso não é o melhor remédio. 30 de janeiro de 1962. Cachaça, Tanganica, agora Tanzânia. 3 alunas de um internato começam a rir à toa. Espalha-se, e espalha-se. Ataques incontroláveis de riso, pontuados por choro, agitação, às vezes dor. Em semanas, 95 dos 159 alunos são afetados. A escola é forçada a fechar. A epidemia espalha-se para vilarejos próximos, à medida que os alunos voltam para casa, durando meses, afetando mais de 1000 pessoas, fechando 14 escolas no total. O que causou isso? Doença psicogênica em massa? Reação ao estresse? Um vírus bizarro? Os médicos ficaram perplexos. O riso eventualmente desapareceu, deixando para trás um dos surtos mais desconcertantes e estranhamente perturbadores da história. Imagine ser incapaz de parar de rir, mesmo quando dói. 29. O embuste da Berners Street, 1810. Londres, 27 de novembro, 1810. A senhora Tottenham, residente no número 54 da Berners Street, teve um dia muito mau. Por quê? Porque o brincalhão Theodore Hook fez uma aposta de que conseguiria tornar qualquer casa em Londres o endereço mais falado em uma semana. O seu método? Enviando milhares de cartas,
todas solicitando entregas e serviços para o endereço da senhora Irinora Tottenham no mesmo dia. Entregas de carvão, bolos de casamento, pianos, médicos, advogados, padres, limpadores de chaminés, peixeiros, dignitários, incluindo o Lorde Maior de Londres, o governador do Banco de Inglaterra, até o Duque de York, todos convergiram para a tranquila rua residencial. O engarrafamento seguiu-se. O caos reinou. Hooke observou a confusão desenrolar-se de uma janela próxima, ganhando a sua aposta. Possivelmente o maior troll da vida real da história. 30. O Grande Embuste da Lua, 1835. Antes do Photoshop, havia apenas uma escrita realmente convincente. Em agosto de 1835, o jornal New York Sun publicou uma série de 6 artigos supostamente reimpressos do Edinburgh Journal of Science, detalhando descobertas astronômicas sensacionais feitas por Sir John Herschel, usando um novo telescópio revolucionário. Os artigos descreviam a vida na Lua, florestas exuberantes, oceanos, criaturas semelhantes a bisões, unicórnios azuis e, mais famosa, humanoides alados, chamados Vespertilio Homo, ou homens-morcego, vivendo em harmonia pastoral. O público enlouqueceu. A circulação disparou. Era tudo, claro, uma completa invenção. O Sun mais tarde admitiu o embuste, culpando o suposto autor. O incidente destacou o poder da mídia sensacionalista e a disposição do público em acreditar no extraordinário. Homens-morcego na Lua. Por que não? 31. Balloon Fest, 86, Cleveland. Às vezes, boas intenções pavimentam o caminho para um desastre ambiental e visuais surreais. 27 de setembro de 1986. Cleveland, Ohio, visava um recorde mundial e um espetáculo de angariação de fundos para o bem-estar. A United Way lançou quase 1,5 milhão de balões de hélio simultaneamente no centro da cidade. A visão foi inicialmente de tirar o fôlego. Então, uma frente fria se aproximou. A chuva forçou os balões para baixo, cobrindo a cidade, o lago Erie e as áreas circundantes num mar de látex a esvaziar lentamente. Isso interferiu nos helicópteros de resgate da Guarda Costeira, que procuravam 2 velejadores desaparecidos que foram posteriormente encontrados afogados. Entupiu vias navegáveis, assustou cavalos e causou caos geral. O recorde mundial foi estabelecido, mas o Balloon Fest tornou-se um exemplo notório de um truque de relações públicas que deu espetacularmente e tragicamente errado. 32. O Ano Sem Verão, 1816. Imagine nevascas em julho na Nova Inglaterra. Esse foi 1816, o Ano Sem Verão, causado pela enorme erupção de 1815 do Monte Tambora na Indonésia, a maior erupção vulcânica na história registrada, que lançou enormes quantidades de cinzas vulcânicas na estratosfera, diminuindo a luz solar globalmente. Europa e América do Norte experimentaram um clima de verão estranhamente frio, levando a falhas generalizadas de colheitas, escassez de alimentos, motins e fome. Desmancha-prazeres reportaram geada na Virgínia em agosto. Isso impulsionou a expansão para o oeste nos Waithio, à medida que os agricultores procuravam climas melhores. Mary Shelley, presa em casa durante umas férias sombrias na Suíça naquele verão, escreveu Frankenstein. Até catástrofes climáticas têm aparentemente um lado positivo, ou sabe, obras-primas literárias nascidas do tédio. 33. Motim do Dia de Santa Escolástica, 1355. Oxford, Inglaterra, 10 de fevereiro, 1355. Tensões entre cidade e universidade explodem, por causa de vinho ruim. 2 estudantes universitários reclamaram da qualidade do vinho servido na taverna Swindlestock. Palavras foram trocadas. Vinho foi atirado. Depois punhos. Em breve, habitantes da cidade armados com arcos e flechas lutaram contra acadêmicos armados com
Bem, provavelmente livros e um senso de direito. A luta durou 3 dias. Dezenas foram mortos, a maioria acadêmicos. As consequências? O rei interveio, tomando fortemente o partido da universidade. Pelos próximos 470 anos, o presidente da Câmara e os funcionários da cidade tiveram de marchar anualmente descalços pelas ruas da cidade e pagar uma multa de 1 penny por cada acadêmico morto. Tudo porque alguém desrespeitou a safra da taverna. Nunca subestime a fúria de um estudante a quem foi negada bebida decente. 33. Mergulha no fundo da história, onde a realidade esqueceu os seus remédios. Eventos tão bizarros que fazem a ficção parecer previsível. Qual destes desfez completamente a sua compreensão do passado? Qual história faz você querer construir uma máquina do tempo só para voltar e gritar, "É a sério?" Conte a sua absurdidade favorita nos comentários abaixo. E se você acha que a história é apenas datas e nomes chatos, clique no botão de inscrição. Porque estamos apenas começando a desvendar as camadas de estranheza gloriosa e desconcertante. Você não vai acreditar no que vamos desenterrar a seguir.